Amigos e amigas, vamos à liturgia que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram é @Paulo Roberto Maciel 6/. Liturgia referente ao dia 7 de maio de 2026, quinta-feira, quinta semana da Páscoa do Senhor Jesus. Ano litúrgico A, a cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito temos a missa própria com prefácio da Páscoa. Eu sou leitor e animador litúrgico em Colatina. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos do 7º ao 21. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para o suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores que leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial, é o 95 na Bíblia Vulgata ou 96 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos são estes: primeiro a segundo A, segundo B a terceiro, décimo, refrão, versículo terceiro. Anunciai as maravilhas do Senhor em todas as nações. Repitamos: anunciai as maravilhas do Senhor em todas as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, os seus prodígios. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Publicai entre as nações: reina o Senhor! Ele firmou o universo inabalável, pois os povos ele julga com justiça. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Repitamos: anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. É o escrito por São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. João, evangelista e apóstolo de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus revela ao mundo o amor do Pai.
Este mesmo amor deve ser revelado por todo cristão em sua vida diária. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios, meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me enviou, assim também eu vos amei. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos às explicações. Ora, na primeira leitura, temos o primeiro concílio da Igreja. Para responder à questão levantada sobre necessidade de circuncisão, os apóstolos realizam um concílio em Jerusalém. Diante da comunidade, discursam e decidem por não impor a lei mosaica aos novos cristãos. E diante de questionamentos feitos à fé cristã, a Igreja, muitas vezes, se reuniu em concílio para discutir e chegar à resposta mais adequada segundo as Escrituras e a tradição. O Concílio de Jerusalém foi o primeiro deles. E o Vaticano II foi o mais recente, desses tempos atuais. Vamos agora à reflexão do livro Palavra e Vida, sobre o Evangelho escrito por São João, capítulo 15, versículos do 9 ao 11. O que começa com a videira e os sarmentos continua agora aplicado à relação de comunhão entre o Pai, Jesus, e os discípulos. Manter essa comunhão é o que vivifica e dá alegria aos que participam dessa relação, porque no final, o último eleito da comunhão é a alegria, o último efeito da comunhão é a alegria. E Deus quer essa alegria chegando a nós em sua plenitude, mas essa comunhão não é nada e não existe se não for concretizada na nossa vida a cada dia. A mais elevada espiritualidade é pura aparência se não mergulha na ferida de que se cuida, na ceia que se prepara ou na justiça que se defende. O livro Dia a Dia com o Evangelho também traz uma explicação sobre João 15, versículos do 9 ao 11. Se há um tema sobre o qual Jesus não se cansa de insistir, é o amor. Permaneçam no meu amor. O amor de Jesus é concreto e real, feito de obediência à vontade do Pai. Jesus é infinitamente amado pelo Pai e, por sua vez, o ama imensamente, intensamente. E ama intensamente também seus discípulos, a ponto de entregar-lhes a própria vida. Este é o modelo de amor, dar a vida pela pessoa amada. Mas o amor de Jesus pede nossa resposta. De que maneira podemos expressar o nosso amor a Jesus? Nossa maneira de amar será pôr em prática os seus mandamentos. Esse é o amor que Jesus pede aos seus seguidores. Um amor incondicional que nada espera como recompensa. À medida que atingirmos esse nível de amor, poderemos experimentar a alegria completa que só Jesus pode dar. Santa do dia 7 de maio, Santa Flávia Domitila. Que nome bonito, hein? Flávia Domitila, um nome muito bonito. Eu gosto muito desse nome, tanto de Flávia quanto de Domitila. Vamos saber da história de Santa Flávia Domitila? Ela era sobrinha de Flávio Clemente, um dos cônsules de Roma. Na época, os cristãos que não adoravam os deuses romanos eram considerados ateus e perseguidos. O imperador Domiciano fez uma séria perseguição aos cristãos. Flávia Domitila foi convertida ao cristianismo por 2 eunucos. Enquanto ela se preparava para o casamento com o filho de um cônsul, Nereu, e Aquiles, lhe falaram sobre Cristo e a beleza da virgindade. Então, Nereu e Aquiles eram os eunucos que lhe falaram sobre a beleza da virgindade, e ela se preparando para casar.
ela abandonou o casamento e se converteu imediatamente. Juntamente com numerosas pessoas, Flávia foi deportada para a ilha de Ponça por ter confessado a Cristo Jesus. No martírio da nobre dama romana, observa-se a força penetrante do evangelho na sociedade romana, conquistando adeptos até mesmo entre a família imperial. Sua morte aconteceu de forma lenta, cruel e dolorosa numa ilha abandonada, sem as menores condições de sobrevivência, conforme escreveu sobre ela São Jerônimo. Santa Flávia Domitila, rogai por mim, rogai por nós. Santa do dia 7 de maio, Santa Rosa Venerini. Santa Rosa Venerini, virgem, fundadora das Piedosas Mestras. De acordo com o site do Vaticano, Rosa Venerini, filha de uma família rica de Viterbo, na Itália, nasceu em 1656. As pessoas pensavam que a santa estava entre o matrimônio ou a clausura de um convento. Mas Rosa fez uma terceira opção. Nem o matrimônio, nem a clausura de um convento. Certo dia, ao rezar em casa com algumas mulheres, percebeu sua falta de preparação. Assim fundou a primeira escola, chamada Mestras Pias Venerini, ou Venerianas, presentes no mundo inteiro. São Flávio e 4 companheiros são santos do dia 7 de maio. Morreram entre o 3º e 4º séculos. Foram mártires em Nicomédia, na Ásia Menor. Santo do dia 7 de maio é Santo Antônio de Kiev, eremita, morreu em 1073. Nascido na Ucrânia, viveu alguns anos como monge no Monte Athos, na Grécia. Depois, retornou à sua pátria e fundou em Kiev o Mosteiro das Grutas, junto com São Teodósio. Santo do dia 7 de maio é Santo Agostinho Rosselli, presbítero. Morreu em 1902. Olha, fundou em Gênova, Itália, a Congregação das Irmãs Imaculadas da Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Bem-aventurada do dia 7 de maio, a beata Gisela Rainha. Morreu em 1060. Era esposa do rei Santo Estevão. Gisela colaborou na construção de mosteiros e igrejas e na evangelização da Hungria. Tendo ficado viúva, ingressou no mosteiro beneditino de Niederburg. Bem-aventurado no dia 7 de maio é o beato Francisco Poliari, que foi um padre, um presbítero, morreu em 1939. Foi sacerdote no Instituto Cotolengo e dedicou sua vida ao ensino e ao cuidado dos pobres e enfermos na pequena casa da Divina Providência em Turim, na Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, vem de Deus. Deus é onisciente, sabe tudo. É onipotente, onipresente. Então, mesmo que você receba um não, acate. Eu recebi muitos nãos de Deus. Confesso que logo, imediatamente ao receber, não entendi, não fiquei satisfeito. Mas com o tempo fui entendendo aqueles nãos de Deus. E verifiquei depois que eram as melhores coisas para a minha vida. Se eu não tivesse recebido nãos de Deus lá atrás, não estaria mais aqui hoje para evangelizar e salvar almas. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará na sua glória. E nós teremos os corpos glorificados como o dele. Nós, eu digo, são aqueles que se converterem, que forem batizados, arrependerem dos seus pecados para não morrerem em pecado grave e acreditarem em Jesus como Deus, como de fato ele é no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas numa só divindade. É algo que não devemos querer decifrar,
Nós somos criaturas. Criaturas não decifra o Criador. Criador de tudo, de todo o universo. Né? É muito orgulho querer saber como é Deus em sua totalidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /.